De receber a palavra através da nossa pastora Simone Saldanha. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Amém? Que Deus venha falar conosco nessa manhã. Paz do Senhor, irmã, amém? Queria saber por que os meus amigos sentaram tudo aqui, nunca sentam aqui na frente, gente. Que negócio é esse? Amém, glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia aí comigo? Onde há o Espírito, há liberdade, amém? O vento sopra onde ele quer. E está soprando nessa manhã aqui, amém? João, capítulo 3, versículo 8. Eles sentaram aqui porque eles vão me ajudar a pregar. Vou dar oportunidade para cada um. Começo pelo Guilherme. Eu ia ler só o 3, mas vou ler do 1 até o 15, Heitor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Obrigada. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando dessas coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Nicodemos, um homem que estava questionando algumas coisas com Deus. Nicodemos foi um homem que Jesus deu um nó na cabeça dele. Por quê? Um homem muito inteligente, um homem de muitas posses, um homem que fazia parte do Sinédrio, um homem que a gente pode dizer que é o maioral. E de repente ele não começa a perguntar a Jesus algumas coisas. Olha, eu queria entender o que vocês estão fazendo, que esse mistério aí, como é que pode acontecer tudo isso? E Jesus aí responde para ele: olha só, o vento sopra onde quer. E vai falando para ele, ó, vai ensinando a ele. Eu imagino que ele para e fala assim: que negócio esquisito é esse? Eu sou um homem tão inteligente, tão capacitado, vivo no meio dos maiorais. Diz a história que tinha 70 homens, faziam parte do Sinédrio, 70 membros.
E ele era um deles. O cara era o cara. E como é que o cara era o cara e não consegue entender as coisas do mestre? Porque para entender as coisas do mestre, precisa ter o espírito. Se não tem o espírito, não entende o que é do espírito. Se só tem a carne, vai viver pela carne. Vai viver pelo que é terreno. Mas quem é o espírito, vai entender o que está no céu. Quantos são do espírito aqui nessa manhã? Quantos querem entender aquilo que está no céu, aquilo que vem do céu, que não tem explicação, que o vento sopra para cá, que o vento sopra para lá, e eu vou estar aqui porque eu estou na direção do vento, daquele que trouxe o vento. E aquele que sabe para onde vai me levar. E aquele que eu obedeço. Porque muitas vezes o vento sopra e a gente não quer obedecer à voz do vento. O vento sopra aonde ele quer. Tem vento? Você tem passado por vento? A gente orou aqui por 3 pessoas, 4, os enfermos. É vento. É coisas que a gente não quer passar. E às vezes a gente fala assim, como Nicodemos, para. Por que eu estou doente? Que doença é essa na minha vida, Débora? Que vento é esse? Mas tem vento que vai te levar ao propósito. Tem vento que vai te balançar tão forte que você não vai estar entendendo nada. Mas cabe a você falar assim, Senhor, eu estou no vento, mas eu sei que esse vento vai me levar ao teu propósito. Vai me levar ao que tu queres. Eu olho para o Marcos e para a Ju e vejo o vento. Passou por um vento, mas ventou muito, né, irmão? O vento foi ruim, né? O vento foi ruim, mas para chegar no que está hoje, passou no vento. Então, querido, quando você estiver no vento, você ter a certeza que você está em Deus, firmado em Deus, sabendo quem Deus é na tua vida, tendo a tua identidade de crente, porque crente não tem medo de vento. Porque a gente tem um Deus que tudo pode, que fala assim, cessa o vento agora. Então se tem vento, eu posso estar balançando para lá e para cá, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo nesse vento, e uma só palavra dEle, uma só ordem dEle, o vento vai cessar. Então não tenha medo, porque o vento sopra para onde Ele quer. Para te levar ao propósito do Pai. Amém? E a gente não vai entender. Jesus dá um nó na cabeça desse homem chamado Nicodemos, que era muito inteligente. Ele desejava, com as suas dúvidas, obter respostas lógicas. Com Deus não tem lógica. Não tem lógica com Deus. Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer. Na vida dos filhos dele. E cabe a nós, como os filhos, obedecer a sua voz. Mas tem gente que não consegue ouvir a voz de Deus. Os ouvidos estão tapados de tal maneira que não reconhece a voz do seu pai. E é ruim isso. E tem fase que é assim mesmo. Que a gente está tão envolvido com as coisas da terra, que a gente não consegue ouvir a voz que vem do céu. E a voz que vem do céu é que direciona a nossa vida. A voz que vem do céu é que dá ordem às coisas. E muitas vezes a gente está olhando como é que é o bicho que olha só para baixo? Não sei. Galinha que fica ciscando, né? Porco. Só olha para baixo, para baixo, para baixo. Ai, Senhor, esse vento. O vento está soprando tão forte, mas está olhando para baixo. Nessa manhã olhe para cima, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua resposta, é de lá que o Senhor quer que você olhe para Ele. Amém?
Assim como o vento, ele é invisível, mas percebido pelos seus feitos, o Espírito Santo também age dessa forma de maneira soberana. A soberania de Deus é algo tremendo. E quando a gente confia nesse Deus que é soberano, não tem o final da história ruim. Porque o Senhor nos leva ao propósito. Nos leva a caminhar naquilo que Ele deseja para a nossa vida. E no caminho a gente não vai entender nunca, querido. No caminho a gente não vai falar assim, Deus não está comigo. Deus está com o Zé ali, que está legal para caraca, que tem até dinheiro para cortar o cabelo. Eu estou tentando marcar já umas 3 semanas, a mulher não tem nem data para mim. Ele chegou aqui hoje e falou, cortei o cabelo. Aí a gente... Mas muitas vezes é assim. Aí a gente acha que Deus não está com a gente questiona, a gente murmura. Mas quando a gente está cheio desse Espírito, a gente deixa o vento soprar sobre a nossa vida, sabendo que Deus é Deus. E ponto final. E que alguma hora Ele vai se levantar ao nosso favor. Que Ele não está dormindo. Que Ele não esqueceu da nossa vida por um momento. Porque Ele não esquece dos filhos seus. Até mesmo dos desobedientes Ele não esquece. Está sempre, vem aqui, filho. Vem aqui. Ele deixou as 99, não foi lá procurar um. Então, Ele não vai esquecer de ninguém. Ele não quer que ninguém saia da vontade dEle, do cuidado dEle, da mão dEle. Mesmo reclamando dos ventos, você está debaixo das mãos do Senhor. Amém? O Espírito agiu no cenáculo, no Atos capítulo 2. Abre aí para mim, coloca para mim, Heitor, por gentileza. A gente vê o Espírito Santo trabalhando na vida de várias pessoas na Bíblia. A gente vê o Espírito Santo entrando nas casas, descendo sobre pessoas. A gente vê o Espírito Santo trabalhando na vida de pessoas. A gente vê o Espírito Santo numa cidade. A gente vê o poder do Espírito Santo. E eu quero nessa manhã te falar, querido, busque o Espírito Santo, busque o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Se encha dele. Amém? Foi? Atos 2? Quando chegou no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. Você crê que esse vento também pode soprar na sua vida? Pode soprar lá na sua casa, pode soprar nessa manhã aqui nesse lugar, enchendo esse lugar e transformando esse lugar. Amém? Mais uma vez o Espírito Santo desce em Atos 8, Heitor. O Espírito Santo sopra. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão naquela ocasião. Desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastado a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava ao Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime e aos que diziam: espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve uma grande alegria naquele lugar. Um homem chamado Simão, vindo praticando feitiçaria durante algum tempo na cidade, impressionado todo o povo de Samaria. E ele dizia
se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava atenção e exclamava: este homem é conhecido como um grande poder de Deus. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com uma mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguiu Filipe por toda parte, observando, maravilhando-se das coisas, dos sinais, das maravilhas que eram realizados. O apóstolo em Jerusalém, ouvindo que Samaria houve uma aceitação à palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João. Aí olha só o que aconteceu. Estes, ao chegar, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. 2 homens foram enviados a uma cidade para orar e impor as mãos. E eu fiquei lendo esse texto e fico pensando, quantos de nós, queridos, não somos capazes de orar e impor as mãos para que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo? E isso é responsabilidade nossa, não é não, pastor? Isso é responsabilidade nossa. Orar por pessoas. Impor a mão por pessoas. Ir a hospitais. Orar por quem está lá no nosso trabalho. Orar pela nossa vizinhança. Impor as nossas mãos para que o Espírito Santo desça e trabalhe e transforme essas vidas. Estamos precisando nos dias de hoje de Pedro e João e de Filipe, que pregue a palavra para que o Espírito Santo desça sobre vidas. Amém? Você pode falar assim: Senhor, me usa, Pai. Me usa porque eu quero, Senhor, orar por vidas e que vidas sejam cheias do Espírito. Ou talvez aqui você esteja nessa manhã falando assim: ah, Senhor, mas a minha chama está tão apagada que eu não estou nem conseguindo orar nem por mim. Eu acho que a minha, como é que fala aquele negócio da vela? Bem, meu pavio está tão apagadinho que eu estou precisando aí de um fogo. Ou o pavio está curto. Tá vendo? Ou o pavio está tão curto que aí eu tenho que vir para a EBD para aprender da mansidão semana que vem. Para poder o pavio aumentar, porque está curto. Então, que a gente entenda que nós não somos aqui por passagem. Nós estamos aqui para ser homens e mulheres de Deus que impõem as mãos, que são cheios do Espírito Santo para transformar um lugar, transformar uma cidade. Nós estamos, o pastor fez uma reunião com a gente no Ministério de Louvor e falou que nós temos uma missão. E a missão não é sobre a igreja, não é sobre o ministério. A missão é sobre a cidade. Então é uma responsabilidade muito grande. Como é que eu tenho uma missão sobre uma cidade e eu estou vazio e não tenho nada para oferecer? Querido, começa a buscar. Começa a buscar ao Senhor. Começa a pedir ao Senhor: Senhor, me enche. Ah, pastora, mas como é que eu vou me encher? A palavra diz que a gente enche cantando, adorando, entoando salmos e hinos e adoração. Isso que diz a palavra. Tem gente que não quer nem cantar. Como é que vai se encher? Essa semana uma irmã daqui postou um vídeo e falando que quando o Ministério de Louvor coloca uma música e a igreja cruza o braço. Não sei quem viu aí. Aí eu falei assim: irmã, tem dia que é assim. Mas o importa é que a gente entrega a adoração. A gente entrega a adoração. E a adoração é tua, querido. Se você não está adorando,
Se você não está glorificando a Deus, tem alguma coisa errada. Será que Deus não tem feito por você? Deus não está trabalhando, o vento não está soprando? Deus não está agindo? Está agindo. Então, cabe a mim, independente de qualquer coisa, a alegria do Senhor é minha força e eu vou adorar. No vento ou sem vento, eu vou adorar. Não é verdade? Em Atos 10, o Espírito caiu sobre o Cornélio enquanto eles ainda ouviam a palavra. Imagina a gente pregando só a palavra, querido. A gente pregando só a palavra aqui, sem falar em nada. E um cai ali, outro cai ali, sendo batizado pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia estava falando. Enquanto eles só pregavam, toda a casa dele foi alcançada. Toda a casa dele. E era um homem improvável. Que todos na sua casa possam ser alcançados em nome de Jesus. E possam ser cheios do Espírito em nome de Jesus. Amém? Em Atos 19, Paulo chega a Éfeso e pergunta: acaso vocês não receberam o Espírito? E responderam: não ouvimos, só impô-los as mãos e sobre eles o Espírito Santo foi concedido. Onde o Espírito Santo sopra, há mudança, há libertação, há avivamento. Não adianta rodar aqui no Espírito, no poder, amanhã está fazendo besteira. Não adianta rodar no poder, amanhã eu estou lá na internet postando coisa que não tem que postar. Ou tu está cheio do Espírito, no Espírito, ou tu está na carne. Porque quem é do Espírito, não só na igreja, mas em todo lugar. É de Deus, é da carne, é da carne. Não tem como confundir. Quando o Espírito sopra de verdade, e quando você está cheio do Espírito, querido, aonde você chega, o inferno treme, porque não resiste àquele que está cheio do Espírito. Não resiste. Então seja cheio. Em Ezequiel a gente vê que através do Espírito trouxe vida àquele lugar. Aquilo que estava morto, viveu, foi transformado. Eu quero profetizar nessa manhã sobre a tua vida. Que haja o Espírito de Deus, que tudo que está morto, que tudo que está bagunçado, que tudo que está fora do lugar, possa trazer ordem, que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre a tua vida, trazendo ordem nessa manhã. Amém? O Espírito sopra, trazendo restauração de sonho, trazendo restauração na nossa família, colocando os guerreiros do Senhor de pé. Tem guerreiro que está prostrado, porque o pavio está curto. O pavio está curto. Acende esse pavio hoje, fala: Senhor, me acende. Eu quero, Senhor, ser aceso pelo Teu Espírito nessa manhã. O vento de Deus, ele traz uma direção. O Espírito de Deus, quando sopra, ele fecha a porta que não são para nós e abre caminhos onde não há estradas. Só Deus faz isso. Só Deus faz coisas por um crente que se fala assim: como é que você conseguiu chegar até aqui? Não sei não, foi meu Deus. Pois o Deus que habita em mim abriu essa porta, fez eu chegar até aqui. O vento do Espírito derruba a fortaleza, quebra cadeias, enche e dá ousadia. E derrama os dons. Quando o Espírito sopra, toda a timidez vira coragem. Essa foi para mim mesma. Toda a timidez vira coragem. O medo vira fé. E a fraqueza vira poder. Eu jamais pensei que eu estaria aqui.
Eu jamais pensei de viver o que eu tenho vivido. Nunca passou na minha cabeça. Nunca, de verdade. E quando a gente tem o Espírito, e quando a gente deixa o Espírito trabalhar na nossa vida, a gente vai fazer coisas que a gente nunca imaginou. A gente vai ser colocado em lugares que a gente nunca imaginou. Pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então que o Espírito Santo, você possa deixar o Espírito Santo assim, moldar e falar assim, Senhor, eu quero viver mesmo, diante do teu vento. Eu quero estar no teu vento, Senhor, mas sabendo que o Senhor vai me colocar no lugar que o Senhor deseja. E esse lugar que o Senhor deseja tem proteção, tem vida para a minha vida. Porque não adianta andar sem direção. Porque o Espírito Santo é que traz a direção para a nossa vida. Você imagina um barco aí, um navio, sei lá, que não tem uma vela, né? A vela é que traz a direção para o barco. Então, um barco sem vela, um homem e uma mulher sem uma vela, que não tem direção, o que acontece na vida dessa pessoa? Vai ficar andando à deriva. Vai ficar à deriva. Então, que a gente possa falar, Senhor, eu quero ter o Espírito Santo, porque eu quero ter uma direção na minha vida. Um barco sem vela é levado pelas correntes e fica à deriva, e ventos que não impulsiona ativamente. A falta de uma vela impede que o barco avance contra as forças do vento em uma direção específica. A direção do movimento do barco sem vela será aleatória. Dependendo das condições do mar, não haverá controle sobre a trajetória. Aquele que tem uma vela, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem a direção do Espírito Santo, ele não vai ficar parado, ele vai andar, ele vai alcançar um objetivo, ele vai alcançar aquilo que o Senhor tem para ele e vai chegar no lugar que o Senhor deseja. Tem gente que está parada até hoje porque não consegue entender que precisa dessa vela. Que precisa ativar essa vela na tua vida. Que precisa ativar o Espírito Santo na tua vida. Ative, busque. Ai, pastora, mas eu estou tão fraquinho. Se junta com alguém. Chama alguém, fala, me socorre, meu amigo. Está ruim para mim, mas vem orar comigo. Está ruim mesmo. Porque quando está ruim mesmo, cara, eu falei, irmã, vem comigo. Vem comigo. Vem até na madrugada, vem 3 horas da manhã, porque a filha é menor, né? Vem comigo porque eu não estou aguentando, não. Está ruim. Você tem que ter um amigo de oração, querido. Quantos aqui tem um amigo de oração? Você pode orar, você pode ligar a qualquer hora. E falar assim, estou passando por isso e isso. Ora comigo. Não estou conseguindo. Busque isso na tua vida, querido. Busque isso mesmo. A gente precisa ter um amigo de oração, uma pessoa que a gente possa contar. E não tenha vergonha, não. Se você não tem, você pode até me procurar. Porque eu tenho amigos de oração que não são nem daqui. A gente tem grupos de oração de mulheres que não são nem daqui. Está até em outro estado. Está até em outro estado. Mas de vez em quando liga, se está acontecendo isso, meu marido foi internado. Mês passado foi assim, olha, ora aí, porque meu marido foi internado e isso, vamos orar. O vento está soprando muito forte aqui. Eu falei, não esquenta não, que ele vai levar para onde o Senhor quer. E é assim. Muitos conseguem até ouvir o vento, mas poucos se deixam conduzir por esse vento. Muitos ouvem e sentem o vento, mas não querem obedecer à voz do vento. Obedecer é muito ruim, né? É difícil, porque obedecer à voz do vento, nem sempre o vento vai soprar para um lugar bonito, para comer coisas boas, que tenham bons frutos.
para uma terra que mana leite e mel. Às vezes o vento vai soprar para a terra seca. Tu vai sair daqui, vai morar lá no Lins de novo, longe pra caramba da igreja. Na hora tu não vai entender nada. Mas hoje eu tenho certeza que tu já entendeu. Não é mesmo, Carol? É assim. É assim. Mas você continua dizendo, Senhor, eu vou passar no vento contigo. Porque eu sei que lá na frente tem coisa boa. Amém? Obedecer à voz do Espírito é marca só dos filhos. Aquele que não obedece à voz do Espírito está ruim de ser chamado de filho. É chamado de, como é que é? Filho e... Não, é quando é... Hã? Não, enteado não, bastardo. Vamos colocar assim. Seja filho obediente. Seja filho que queira ouvir a voz do Espírito Santo. Fala assim, Senhor, abre os meus ouvidos. Eu quero te ouvir, eu quero te sentir. Eu não quero mais fazer orações vãs, sabe? Porque muitas das vezes a gente está tão aqui na terra que a gente só faz, Senhor, muito obrigado por esse dia. Não. Foi. Nem sentiu o vento do Espírito, nem sentiu a presença do Espírito. Está no automático no Espírito. Não está nem andando no Espírito. Não é só sobre somente sentir o Espírito, mas é seguir a direção que o Espírito aponta. Às vezes, a direção do Espírito vai ser: perdoa aquele que te feriu. Andar mais uma milha. Reconciliar. Ir a um lugar que ninguém quer ir, mas o Espírito mandou você ir. Gente, isso acontece comigo direto. Se eu falo assim, vai em tal lugar, Senhor. Logo eu. Aí entra lá, vai lá. Semana passada, foi semana retrasada, tive uma experiência que eu não queria ir nesse lugar, né? Porque minha prima ligou para mim e falou assim, olha, minha mãe está muito ruim. E eu falei assim, não quero passar por isso, porque eu já passei por isso com a minha mãe. Aí aquela coisa que vem tudo na tua mente, você não quer viver aquilo de novo? Aí mas prima, pelo amor de Deus, vem hoje. Me ligou, já era quase meio-dia. Aí falou assim, vem hoje, pelo amor de Deus. Aí fui, obedeci à voz do Espírito, né? Aí cheguei lá, orei, minha tia estava muito malzinha, muito fraquinha mesmo. Aí cheguei lá, orei com ela, oi, minha filha, tudo bom? Que bom que você veio, você não tem vindo muito. Aí, fraquinha, falando assim, eu estava te esperando, tá, tia. Mas eu não queria ir, né? Aí, orei com ela e eu falei para ela assim, tia, você precisa aceitar Jesus. E eu já tinha ido uma vez na casa dela, um tempo que também ela ficou doente, e eu falei para ela, tia, você quer aceitar Jesus? Ela falou assim, não. Ela foi tão rude aquele dia comigo. Ela falou assim, eu não quero aceitar Jesus. Não vou aceitar Jesus. Eu falei, tá bom. Aí no hospital, na semana passada, ela foi, eu falei, tia, a senhora precisa aceitar Jesus. A senhora quer aceitar Jesus? Ela, eu quero, minha filha. E às vezes a gente não quer ir nesse lugar. Porque é um lugar que te fere, é um lugar que te traz lembranças ruins. Como lá ia trazer para mim. E eu não queria ir. E foi nessa oportunidade que ela aceitou Jesus. E lá, eu fiz até uma coisa que eu falei, cheguei aqui, logo contei para o pastor, eu falei, pastor, eu fiz um negócio lá. Eu falei, tia, se tu quer ser batizada agora? Aí ela falou assim, eu quero. Aí eu peguei um copinho de água, esse copinho de plástico que tem ali,
Peguei um copinho de água assim, peguei a água, botei na cabeça dela. E, irmão, batizei minha tia, sabe? No lugar que eu não queria ir. Então, são coisas que o Senhor faz, que o Senhor nos envia. Em lugares que a gente não sabe nem por que está indo. E não quer ir. Mas o Espírito Santo te leva aonde quer. O vento de Deus te leva aonde quer. E você precisa entender o soprar do vento. Entender a voz do vento. Amém? Só quem obedece vive o sobrenatural. Quem não obedece à voz do Espírito perde o mover. Mas quem obedece recebe a promessa e a vitória. Quem resiste se cala ao vento, perde o sopro. Mas quem obedece é levado ao destino profético. E assim eu termino dizendo, se renda ao vento. Se renda à voz do vento. Escute a voz do vento. Não murmure diante do vento. Mas fale para o Senhor, Senhor, o que tu desejas com esse vento? Eu estou aqui. Eu quero ser levado ao meu destino profético. No nome de Jesus, pode soprar em mim, Senhor. Se for para levar diante da tua vontade, pode soprar, Senhor. Eu quero sentir o teu vento. Mas eu não quero ficar de fora do teu vento, de fora da tua vontade, de fora da tua verdade. Amém? E eu quero cantar uma canção com você. Que diz, tua voz, Senhor. E no meio da canção fala, fala, Senhor. Eu preciso te ouvir. Amém? Que você possa entender nessa manhã que você precisa se encher do Espírito Santo para ter direção. Para fazer aquilo que o Senhor deseja na tua vida e na tua história. Não se permita estar vazio. Não se permita estar longe da presença. Porque assim como ninguém saiu lá do cenáculo, da mesma forma, eu profetizo que nessa manhã, ninguém sairá da mesma forma desse lugar. Sairá cheio do vento de Deus, cheio da presença do Senhor, falando, Senhor, eu quero mais de Ti. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu queria fazer diferente. Vem aqui para frente, todo mundo, dá a mão aqui, que eu acho que todos nós precisamos nos encher mais e mais dessa presença maravilhosa. Amém? Vem todo mundo. Dá a mão aqui ao seu irmão. Aleluia. Vem, Felipe. Pode vir, gente. Vem pra frente, não tenha medo do altar, não. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, as águas agitadas, as águas e não
conseguem descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Silenciar todas as vozes, menos a sua. A sua. A sua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu peço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, oh Senhor, eu vivo, Senhor, na direção da tua voz eu vivo. No começo, no meio e no fim, a tua voz é tudo para nossa vida, Pai. Fala conosco nessa manhã. Fala, Deus, queremos te ouvir. Queremos ser tocados com brasas vivas do céu. Queremos ouvir a tua voz. Queremos sentir o teu Espírito. Oh, Senhor, acende em nós, Senhor. Oh, Jesus, acende em nós o teu fogo nessa manhã. Pai, queremos te ver, queremos te tocar, queremos te sentir, Deus. Aleluia. Então cante e fala, Deus. Peça isso a Ele. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre. Sim, alegre atento o teu mandar. Fala,
espero tua voz em segurança, no começo, meio e fim, tua voz é Aplaude a teu Deus, amém? Glória a Deus. Antes de você ir para o seu lugar, eu quero dar a bênção apostólica sobre a tua vida. Levanta as duas mãos para frente. Você sabe o que isso significa? Significa, quando você abre a mão, significa que depois que você ouviu a palavra, depois que você se encheu do Espírito, depois que você adorou, Deus não vai te despedir de mão vazia. Nunca perca a oportunidade de abrir as palmas da sua mão, porque é nesse gesto que o Senhor está despedindo com algo que você precisa levar. Talvez você não perceba, mas Deus te entregou algo nessa manhã e você vai levar para casa. Se você crê nisso, mantenha as tuas mãos assim, amém? Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que nessa manhã o vento soprou na direção e na forma que Ele quis. Em nome de Jesus, Senhor, sabemos que o vento nos leva da maneira que Ele quer. Às vezes, Senhor, o vento nos leva deitado, outras vezes de pé e outras vezes de joelho. Mas o importante é que nós saiamos daqui sabendo que o vento sopra aonde Ele quer e dirige a nossa vida da maneira que Ele quer. Pai, nessa manhã despede o teu povo na paz e na direção do vento que o Senhor desejar. E que o grande amor de Deus e que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplaude a Deus aí. Vai em paz para a tua casa, amém. Em nome de Jesus.